O primeiro dever, a conservação de si mesmo como fundamento da moral, por Edison Dal Bianco. Ao apresentar os exemplos concretos do imperativo categórico, Kant abandona momentaneamente o terreno puramente abstrato para mostrar como sua filosofia moral pode orientar situações reais da existência humana. Não se trata apenas de formular uma lei universal da razão, mas de demonstrar como essa lei determina deveres específicos que cada indivíduo deve observar. O primeiro desses deveres é aquele que possuímos para conosco mesmos, o dever de conservar a própria vida. Todo o restante da moralidade depende, de certo modo, dessa primeira exigência. A exposição desse dever revela algo essencial no pensamento kantiano. O imperativo categórico não é uma teoria distante da realidade. Ele funciona como um critério prático, capaz de julgar nossas máximas particulares. Cada ação começa por um princípio subjetivo, uma máxima pessoal. Entretanto, nenhuma máxima possui valor moral apenas porque parece conveniente ao indivíduo. Ela precisa ser submetida ao teste da universalização. A pergunta decisiva é simples. Seria possível desejar racionalmente que todos agissem segundo esse mesmo princípio? Caso a resposta seja negativa, a máxima fracassa e não pode ser considerada moral. É justamente essa lógica que Kant aplica ao caso daquele homem profundamente desesperado, consumido por sofrimentos que lhe fazem acreditar que a morte seria preferível à continuação da vida. Sua decisão de abreviar a existência nasce do amor de si mesmo. À primeira vista, isso parece coerente. Deseja eliminar a dor porque deseja seu próprio bem-estar. Contudo, é exatamente nesse ponto que Kant identifica uma contradição. O amor de si existe para preservar a vida. Trata-se de uma disposição natural voltada à conservação do ser. Quando esse mesmo princípio passa a justificar a destruição da própria existência, ele deixa de cumprir sua finalidade original e passa a negar aquilo que deveria promover. A mesma força destinada à preservação converte-se em instrumento de destruição. A razão percebe imediatamente que essa máxima se autodestrói. Se universalizarmos esse princípio, a contradição torna-se ainda mais evidente. Uma natureza cuja lei fosse destruir a vida, por meio do sentimento criado precisamente para conservá-la, seria uma natureza em conflito consigo mesma. A finalidade da natureza deixaria de existir. O princípio responsável pela manutenção da vida passaria a operar contra a própria vida. Não haveria coerência lógica, nem possibilidade de estabilidade moral. Esse é o ponto central da argumentação kantiana. O problema não reside apenas na consequência da morte, mas na estrutura racional da máxima que conduz a ela. O indivíduo pretende escapar do sofrimento, utilizando justamente aquilo que elimina a própria possibilidade de qualquer finalidade futura. Ao destruir a vida para livrar-se da dor, elimina simultaneamente o sujeito capaz de experimentar tanto a dor quanto qualquer outro bem possível. A máxima destrói o próprio fundamento sobre o qual ela se apoia. Por isso, o dever de conservar a própria vida aparece como um dever perfeito para consigo mesmo. Não depende das circunstâncias particulares nem da intensidade do sofrimento. Sua validade decorre da própria racionalidade da lei moral. Nenhuma condição subjetiva possui força suficiente para revogar esse dever, porque sua origem não está nas emoções, mas na razão prática. Esse aspecto permite compreender uma distinção importante na filosofia moral de Kant. O valor das ações não nasce dos sentimentos, dos interesses ou da utilidade imediata, mas da boa vontade orientada pelo dever. O sofrimento, por mais intenso que seja, continua pertencendo ao campo da experiência subjetiva. A moralidade, entretanto, exige um fundamento objetivo. Caso cada indivíduo pudesse transformar seus estados emocionais em critérios universais de ação, toda a lei moral desapareceria, substituída por interesses particulares. A preservação da vida torna-se, assim, o primeiro grande compromisso racional do ser humano consigo mesmo. Não porque viver seja sempre agradável, mas porque somente a vida permite a existência do sujeito moral. Antes de qualquer outro dever,
existe o dever de permanecer como agente capaz de agir moralmente. Sob essa perspectiva, a ideia de utilizar a própria morte como solução para o sofrimento revela-se contraditória. Busca-se eliminar um mal por meio da eliminação daquele que poderia superá-lo. O sofrimento desaparece apenas porque desaparece também o sujeito. A solução destrói completamente o problema, mas apenas ao preço da destruição da própria existência. A razão reconhece que esse caminho não pode ser universalizado sem anular o próprio sentido da moralidade. É justamente por isso que Kant afirma que o primeiro dever do homem é para consigo mesmo. Antes de qualquer obrigação para com os outros, existe a obrigação de conservar a própria humanidade. A vida não é apenas uma condição biológica, ela é a condição necessária para que exista um ser racional capaz de agir segundo princípios universais. O primeiro exemplo apresentado por Kant, portanto, não procura apenas condenar uma determinada ação. Seu verdadeiro objetivo é revelar como funciona o imperativo categórico na prática. Ele demonstra que a moralidade exige coerência racional entre a máxima individual e sua possibilidade de universalização. Quando essa coerência desaparece, desaparece também a legitimidade moral da ação. Conserver sa propre vie, dans ce contexte, ne représente pas seulement un instinct naturel, mais la première exigence de la raison pratique. C'est sur ce fondement que tous les autres devoirs pourront être compris, car seulement celui qui reste comme une fin en soi peut également reconnaître cette même dignité chez tous les autres êtres rationnels. Conservar a própria vida, nesse contexto, não representa apenas um instinto natural, mas a primeira exigência da razão prática. É sobre esse fundamento que todos os demais deveres poderão ser compreendidos, pois somente quem permanece como fim em si mesmo pode reconhecer igualmente essa mesma dignidade em todos os outros seres racionais. Kant coloca o primeiro dever como um dever para consigo mesmo. Isso significa que a moral começa no indivíduo, porque é o próprio indivíduo quem legisla racionalmente para si. Ninguém pode ser moral no lugar de outra pessoa. Nesse sentido, existe um forte elemento individualista. Kant rejeita que o indivíduo seja sacrificado em favor do coletivo. Cada pessoa possui dignidade absoluta e deve ser tratada sempre como um fim em si mesma, nunca apenas como um instrumento para objetivos sociais ou políticos. Essa ideia aproxima Kant de uma tradição que valoriza fortemente os direitos individuais. Uma tese interessante, que já vai além do texto de Kant e entra em interpretação filosófica, é que sua filosofia pode ser vista como um individualismo ético universalista.